Como guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olá, pessoal. Hoje eu vou responder a respeito de Apocalipse, capítulo 3, versículos de número 10. Será que esse texto que eu acabei de ler fala que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Estaria a palavra de Deus dizendo que, neste momento, Deus irá tirar o povo, tirar a sua igreja para que ela não passe pela grande tribulação? Esse é um argumento muito utilizado por aqueles que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, ou seja, os pré-tribulacionistas, né? Aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Será que isso é verdade? Hoje você vai conferir esse e algumas respostas que eu tenho para dar a respeito desse tema. É um vídeo bem rapidinho, acredito que você vai gostar, então já vai se inscrevendo. Olha, de maneira nenhuma o texto está dizendo que Deus vai tirar a igreja antes da tribulação. A promessa aqui é de que Deus vai livrar a igreja no meio da tribulação. Deus vai proteger a sua igreja mesmo que ela esteja passando por tribulações. Assim como Deus sempre fez, sempre protegeu a sua igreja como um corpo no geral. Embora pessoas, servos de Cristo tenham sofrido no passado, a igreja ela nunca foi destruída. A promessa aqui é que a igreja vai ser protegida no meio da tribulação. Dentro da tribulação. Inclusive a palavra ek, do grego, que é a palavra contida em Apocalipse 3:10, ela tem o sentido de tirado de dentro de. Para que a igreja seja tirada de dentro da tribulação, ela precisa passar pela tribulação, ainda que seja por uma parte. E aí você vai para o midi-tribulacionismo, que é um outro assunto que também dá pano para manga, né? Mas, em linhas gerais, a palavra ek, o termo grego ek, ele significa tirado no meio de, por exemplo, eclésia, de dentro para fora, ou seja, você precisa estar dentro de algo para sair. Aqui a palavra é aplicada para a igreja, tá? Em Apocalipse capítulo 7, versículos 13, 14 e 15, João vai ver uma grande multidão, e essa multidão, o ancião fala que estes são os que saíram da grande tribulação. Nesse texto, né, contém a partícula ek da grande tribulação. Ou seja, eles estiveram dentro da tribulação, e aqui o mesmo termo empregado em Apocalipse 3:10 também é empregado lá para pessoas que estavam dentro da tribulação. Além do mais, meu amigo, a vontade de Jesus nunca foi que as pessoas fossem retiradas do mundo para que fossem protegidas. Nosso Deus é capaz de fazer com que essas pessoas sejam protegidas no meio de uma tribulação, ainda que elas estejam aqui na terra, tá bom? Noé foi assim com ele também, foi assim com o povo de Israel no Egito, né? Eles estavam lá, as pragas estavam acontecendo, mas eles foram livrados, tá? Olha o que Jesus diz em João, o capítulo 17 e o versículo de número 15. Jesus diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Olha a oração de Jesus. Jesus não está pedindo para Deus tirá-los antes que venha a tentação, antes que venha o mal, mas apenas que os livre do mal. Olha a oração de Jesus. Ah, mas Diego, aí está falando sobre os discípulos. Olha o que Jesus vai falar lá no versículo de número 20 do mesmo capítulo. Ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que virão a crerem em mim por intermédio da sua palavra. Jesus orou por mim e por você, e pela igreja ao longo dos séculos. Jesus disse: não os tires do mundo, mas livre do mal. A promessa de Deus, ela é capaz de te proteger mesmo em meio à tribulação. A Bíblia não diz que nós seremos arrebatados antes da tribulação. Muito pelo contrário. Todas as indicações das Escrituras é que nós passaremos pela grande tribulação.